A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, momento com Deus. Que Deus abençoe a todos que têm diariamente acompanhado o devocional, que têm meditado na palavra de Deus e orado. Que Deus abençoe a todos que têm acompanhado cada live, que o Senhor possa alcançar a todos, confirmando a bênção e a vitória na sua vida. É muito importante o devocional, porque através do devocional nós nos relacionamos com Deus. É um momento, um particular nosso com o Senhor, através da oração, através da palavra, da meditação na palavra de Deus. E hoje iremos meditar na palavra do Senhor. A meditação de hoje, vamos meditar na palavra de Deus. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, no nome do Senhor Jesus, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Palavra do Senhor, na qual estaremos meditando, é quando o coração está endurecido para Deus, a causa da dureza do coração. O que leva a pessoa, o ser humano, a endurecer o coração para Deus. Nós vamos começar a nossa reflexão, meditação na palavra de Deus para falarmos sobre esse tema. Vamos meditar primeiro no livro de Hebreus, capítulo 7. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Recapitulando, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Vamos meditar na palavra de Deus, que diz, Hebreus 3, 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Endurecer o coração para Deus. Quando o homem ouve a voz de Deus, ouve as leis, mas não está disposto a obedecer às leis do Senhor, ele está endurecendo o coração para Deus. Ele ouve, ele conhece, ele sabe quais são as leis de Deus, mas ele está com o coração endurecido, não aceita obedecer a Deus, deixar o pecado. Ele ouve a palavra de Deus, as leis de Deus, o que Deus fala acerca do pecado, mas ele não está disposto a deixar o pecado. Ele está com o coração endurecido, resistindo a Deus. Quando a pessoa endurece o coração, não quer dar ouvido à voz de Deus, ela está resistindo a Deus. O coração endurecido, ele é errante. É um coração perverso, rebelde, desobediente, transviado, extraviado, perdido. Um coração corrompido. A causa da dureza do coração é o engano do pecado. O homem, o ser humano, Satanás o engana, o fazendo preferir permanecer no pecado, porque ele está iludido, está enganado. Então ele endurece o coração para Deus e continua
no engano do pecado, enganado por Satanás, envolvido no pecado. Mas as consequências de um coração endurecido, obstinado, rebelde, um coração que não se rende a Deus, um ser humano que não se rende a Deus, ele está com o coração endurecido, ele não se rende a ouvir a voz de Deus, ele não quer obedecer, se sujeitar a Deus, à sua vontade, e as consequências daqueles que estão com o coração endurecido, essa pessoa, ela está afastada de Deus. E quando o ser humano se afasta de Deus, ele é cada vez mais enganado e envolvido pelo pecado. Cada vez mais enganado por Satanás, que é enganador. Em Salmos de número 95, do versículo 6 ao 11, a palavra de Deus diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que é o dia da provocação? Em Números capítulo 20, do versículo 2 ao 12, para que vocês entendam, acerca do dia da provocação. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. O povo que já tinha visto os sinais de Deus, as maravilhas, os cuidados, providências de Deus para com todos eles, mas mesmo assim se contenderam com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos? Aí nós morrermos aí, nós e os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha
e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Não havia água. Isso nos fala que todos temos necessidades. Todos temos necessidades. Mas Deus, ele já tinha mostrado a sua grande providência, que se importava com o seu povo, como também tem mostrado em nossos dias que ele se importa com cada ser humano. Mas ou faremos da nossa forma, ou iremos nos submetermos, nos colocarmos na dependência de Deus. Submetermos a Deus, nos colocarmos na dependência do nosso Deus. Adão e Eva no Éden, eles não se submeteram a Deus quando deixaram-se levar pela serpente, pelo que a serpente havia dito, sendo que antes Deus os havia advertido, Deus havia alertado, dizendo a Adão para que não comessem do fruto da árvore da ciência. Deus já havia falado com ele, mas ele optou seguir a sugestão da serpente, o que a serpente havia dito a Eva. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, eles contenderam ao invés de buscar a Deus, de pedir socorro a Deus. Eles tinham visto os sinais, as maravilhas realizadas por Deus. Eles sabiam que Deus é aquele que pode fazer maravilhas, mas ao invés de se achegarem a Deus, suplicarem a Ele, clamarem a Ele por misericórdia, pedir a Ele o socorro, ao invés de se humilhar diante de Deus e pedir o socorro a Deus, se humilhar diante de Deus, pedindo a misericórdia, eles contenderam com Deus, eles murmuraram, e a murmuração leva a contendas. E contendas e confusões. Por que o deserto? Só há 2 maneiras de sairmos do deserto. Eles não entendiam por que eles estavam no deserto. E quantos que estão no deserto de provação e não estão entendendo por que estão no deserto? Mas só há 2 maneiras de sair do deserto. Uma, a de Deus, nos colocarmos na dependência de Deus, nos submetermos à vontade de Deus, deixar que Ele venha agir por nós, confiarmos nele, fazermos uma entrega total da nossa vida a Ele, nos colocarmos na dependência dEle, lançarmos sobre Ele,
submetermos e dependermos de Deus. Uma das maneiras é a maneira de Deus, deixar Deus agir. Entendermos que o deserto é uma prova, uma fase pela qual passamos, mas que a nossa morada permanente não será o deserto. Resistirmos ao diabo, às suas ofertas, como o Senhor Jesus resistiu também, estando ele no deserto. Ele foi para o deserto e lá foi tentado pelo diabo. Resistirmos ao diabo, que aproveita o momento do deserto, que aproveita quando estamos passando pelo deserto para nos tentar. Até o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo quando estava no deserto. E Satanás, ele aproveita o deserto para tentar você. Mas Deus está nos dizendo para resistirmos ao diabo, às suas tentações e obedecermos a Deus. Uma das maneiras, já falamos, de sair do deserto é nos submetermos à vontade de Deus, resistirmos ao diabo, nos achegarmos a Deus para poder vencermos o deserto, chegarmos ao fim desse deserto. E a outra maneira, a outra é a de Satanás. Quando o ser humano se rebela contra Deus, murmura e aceita as ofertas do inimigo, ele está aceitando a opção oferecida pelo diabo. Saímos do deserto para a morte espiritual. A escolha sempre será nossa, assim como foi com Adão e Eva. Se seguirmos as opções de Satanás, a saída do deserto é para a morte. Lugar de cereais, de figos e de vides, de romãs e de água, que o povo falou a Moisés que eles tinham, possuíam. Esses lugares traz para nós o exemplo de tudo que o diabo ele oferece para atrair. Ao contrário de Moisés, o povo de Israel preferia a fartura do Egito, que significa o mundo. O que Satanás oferece para seduzir, atrair e enganar. O deserto pelo qual estavam passando era o lugar que Deus os permitiu passar, para que depois lhes desse vitória. Mas eles estavam falando das coisas que haviam ficado para trás, coisas que eram do Egito. Eles estavam ainda com o coração no Egito, presos ao que estava no Egito. Eles estavam naquele deserto que Deus estava permitindo que eles estivessem. Deserto que significa privação, mas Deus estava com eles e Deus tinha a promessa de lhes dar vitória, que aquele deserto não seria para sempre. Deus tinha a promessa de fazê-los conquistar a vitória, mas eles preferiram deixar-se levar
por Satanás, que os tentou, os fez ficar pensando no Egito, em tudo que havia ficado para trás, e cederam às tentações do inimigo. Eles estavam ainda tentados pela concupiscência da carne. Na hora da provação vem a tentação. E eles revelaram qual era o seu coração, o que estava em seu coração. Eles revelaram isso no momento da prova. É no momento da prova que o homem revela o que está no seu coração, revela o seu verdadeiro caráter. É no momento da luta, no momento da prova. No livro de Neemias, capítulo 4, versículo 14, somos encorajados a lutar. A luta é pelos filhos e família, a favor da família contra o diabo. Mas muitas vezes o ser humano age de forma contrário do que Deus espera dele. O que Deus espera de nós e também o que Deus espera daqueles que são pais. Que os pais ensinem os filhos no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho, mas no caminho. Para ensinar ao filho, o pai, a mãe, os pais têm que estarem no caminho. Para mostrar ao filho o caminho da obediência, ele tem que estar no caminho da obediência. Para ensinar ao filho as leis, os mandamentos de Deus, ele tem que fazer a sua parte procurando cumpri-la também para ser o exemplo aos seus filhos. E os jovens e os filhos, quando agimos, os pais agem de uma forma obedecendo a Deus, entregando a vida a Deus, dando lugar a Deus, ao Espírito Santo, obedecendo. Ele está sendo exemplo para os seus filhos ainda crianças, sejam jovens, sejam adolescentes. Ele está dando um exemplo aos seus filhos de que devem andar nas leis de Deus. Mas quando age de uma forma contrária à vontade de Deus, endurece o coração, cede às tentações do diabo, aceita em sua vida o pecado. Quando age dessa forma, endurecendo o coração contra Deus, se afasta de Deus, está provocando a ira de Deus e também não está agindo diante também dos filhos, não está sendo exemplo para os filhos, para que os filhos também decidam, aprendam a amar a Deus, entendam que o melhor caminho é seguir o caminho da obediência, sigam o caminho da obediência. E por que Deus fica irado com os desobedientes? Porque anunciou a eles as boas novas, fez maravilhas entre eles. Mas eles, mesmo assim, desprezaram a Deus, continuaram com o coração endurecido. Eles já tinham visto os sinais de Deus, o Senhor os havia libertado. Eles eram cativos, escravos, não eram livres. Estavam escravizados pelo inimigo, que era Faraó. Mas mesmo assim não foram gratos para com Deus pelo que Deus havia feito. Eles não foram gratos, não quiseram se arrepender, deixar o pecado, eram obstinados, rebeldes, estavam longe, afastados de Deus.
com o coração endurecido para Deus. E o Senhor, Ele fala na sua palavra para darmos ouvido à sua voz. Ele fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não sejais rebeldes, obstinados. Não ignorem a vontade de Deus para a sua vida. Não endureça o seu coração, porque a consequência, quando o homem se afasta de Deus, ele tem consequências desastrosas. Ele colhe resultados desastrosos que lhe trazem dor, lhe trazem sofrimento, por não dar lugar a Deus, por não obedecer a Deus, por preferir o pecado, por preferir o erro, porque o engano do pecado é que leva o homem a endurecer o seu coração. Mas hoje Deus, através da sua palavra e do Espírito Santo, Ele está falando conosco. O pecado tem enganado a muitos. Satanás, ele usa a armadilha chamada pecado para atrair, para enganar o ser humano, para, podemos dizer, Satanás, ele está sempre com a armadilha do pecado preparada, porque ele quer que o ser humano caia nessa armadilha do pecado, seja envolvido pelo pecado, pelo engano do pecado. E muitos estão com o coração endurecido e a causa disso estão enganados pelo pecado, atraídos pelo maligno, atraídos pela concupiscência da carne. Estão atraídos, porque o que Satanás oferece, ele oferece o que atrai. Quando ele falou, a serpente enganou Eva, ela falou com Eva de algo que a atraiu. Eva foi atraída, seduzida, enganada pela serpente, ao ponto dela ir até Adão, levar também do fruto que ela já havia comido e dar a ele. E ele também deixou-se levar também pela tentação. Foi vencido pela tentação, cedeu à tentação. E aquele que cede à tentação, as consequências é se afastar de Deus. E quando se afasta de Deus, é cada vez mais enganado pelo pecado, enganado pelo inimigo, seduzido e enganado pelo inimigo. E muitos estão sofrendo por isso, com o coração endurecido para Deus, não dão lugar a Deus, em perversidade, desobediência, afastado, longe de Deus, não querem se voltar para Deus, porque Satanás está lhe enganando, ele foi envolvido, enredado pela teia do inimigo e está longe de Deus. E longe de Deus, estar distante de Deus, isso significa sofrimento. Quando o ser humano dá passos errados em sua vida, ele colhe resultados desastrosos que traz tristeza, dor, sofrimento, a consequência de estar afastado de Deus traz dor e sofrimento ao ser humano.
mas muitos mesmo sofrendo, estão sofrendo, mas não estão dando ouvido à voz de Deus. Estão com o coração endurecido. E hoje o Senhor está dizendo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Fica esse versículo para a reflexão de cada um. Hoje, se ouvirdes a sua voz, é a voz de Deus que a palavra se refere, não endureçais o vosso coração. A consequência de estar longe de Deus, de estar com o coração endurecido, traz duras consequências, traz grande sofrimento. As consequências são muito duras, é grande o sofrimento daquele que endurece o coração para Deus. Aquele que endurece o coração para Deus por causa do pecado, que está longe, distante, errante. O coração endurecido é um coração perverso. Por que isso acontece? Isso acontece quando o ser humano, seja homem, mulher, o ser humano não dá ouvido à voz de Deus. Vamos buscar a Deus através da oração. Estamos no nosso devocional diário, Momento com Deus. Logo mais à meia-noite estarei no nome do Senhor Jesus na live da campanha que traz por tema a campanha, poderosa campanha do livramento. É a campanha O Grande Livramento de Jeová. Senhor meu Deus e meu Pai, acabamos, ó Deus, de meditar na Tua palavra. O Senhor hoje está nos dizendo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o Senhor fala acerca da consequência de endurecer o coração para o Senhor. Aquele que endurece o coração para o Senhor está afastado do Senhor. E quando está afastado do Senhor, ele está em sofrimento. Significa sofrimento, estar longe do Senhor. Meu Deus, através do Teu Espírito Santo, venha realizar uma grande obra no íntimo, ó Deus, no profundo de cada coração. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha agir. Ó Deus Santo, é só pelo Teu Espírito, porque é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Teu Espírito Santo que trabalha, que transforma a vida do homem, muda o coração do homem. Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a fazer a obra. Ó Espírito Santo da verdade, que através do Teu poder, essa dureza que está nesse coração, Senhor Jesus, seja quebrada. Ó Espírito Santo de Deus, faz a obra quebrantando, faz a obra no íntimo, no profundo, regenerando, convencendo, ó Deus, do pecado. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai trabalhando no íntimo, no profundo do coração, através do Teu poder, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final dessa live. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, no horário da meia-noite, estarei de volta com a live que traz por tema O Grande Livramento de Jeová. Peço a vocês que podem contribuir, você que ama a obra de Deus e pode ajudar com uma oferta, se tornar um mantenedor também, mensalmente ajudar essa obra, a cada mês tirar uma oferta, aquilo que você tem condições, aquilo que você pode
ofertar a cada mês. Está aí o número da conta, o número da agência, o número da conta, para que você possa fazer o depósito da sua oferta e ajudar a obra do Senhor. Peço no nome de Jesus, para você que pode, você que sente tocado por Deus, pelo Espírito Santo, de ajudar essa obra, contribuir, se tornar um mantenedor, contribuir a cada mês, mensalmente, depositar a sua oferta. Está aí o número da agência e da conta. Estarei orando por você para que Deus te abençoe, te prospere, te recompense. No nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.